Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento, para que juntos, nesse momento, vamos viver a palavra de Deus. Onde a gente tem um tema, momento com a palavra. O que somos perante Deus, neste dia 24 de junho de 2025, terça-feira, dia em que a Igreja Católica celebra o nascimento de João Batista. Vamos então viver esse momento com a palavra e ver o que o Evangelho vai nos ensinando para que a gente possa buscar verdadeiramente o sentido de como a gente deve viver em Cristo. E o porquê que a Igreja Católica celebra também o nascimento de João Batista, sendo que não sabemos o dia certo de que ele nasceu, pois a Bíblia não nos dá assim um sentido de quando foi que ele nasceu. Naquela época, as pessoas mais colocava assim uma data específica, mais na morte do que no próprio nascimento. Então valorizava mais o nascimento, a data da morte do que a data do nascimento. Mas nós vamos compreender um pouco a viver esse momento com a palavra e assim a gente vamos tentando, viver a palavra de Deus em uma forma que a gente possa estar diante do Espírito Santo para que ele possa nos iluminar, nos conduzir a viver esse momento. Vamos então invocar a Trindade Santa, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo derrame sobre nós os seus dons, principalmente os dons da sabedoria, o dom da inteligência e também do discernimento, para que a gente juntos possamos discernir a palavra de Deus, sobre a luz do Espírito Santo. Vamos então para a leitura da Bíblia. Vai estar no Evangelho não, é ali no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 10. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: Ah, Senhor, Deus, não sei falar. Sou uma criança. O Senhor me respondeu: Não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê hoje, eu te coloco contra as nações e reino, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é dentro dessa palavra, dentro desse contexto, que nós vamos então referindo a cada um de nós. Quem somos nós perante Deus? Nós podemos, ser algo melhor, algo que a gente possa interagir com a própria palavra. Mas nós deixamos, de viver.
o próprio Deus, ele nos consagra, ele nos unge, ele nos conhece antes mesmo de ser concebido. Ele tem todo esse poder, um poder imenso, um poder incomensurável, um poder de saber o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente. Saber mesmo o que nós pensamos, até mesmo antes de pensar. Ele conhece o nosso ser por inteiro, melhor do que nós mesmos. Então, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele se reencarnou e veio na forma humana para então cumprir a sua palavra. Lá no livro de Gênesis, aonde ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então é por isso que ele vem na nossa imagem e na nossa semelhança. Ele se fez um de nós. E redimiu tanto, desceu tanto, que padeceu de tal forma que quando ele está à cruz, que ele fala que tem sede, quando pega aquela esponja molhada no vinagre para colocar em sua boca, com alguns estudiosos remete que aquela esponja ela é usada como nos dias de hoje como papel higiênico. Olha o quanto Deus, ele desce, ele se rebaixa. E depois disso ele ainda fala, está tudo consumado. Então, para que a gente possa então compreender a palavra de Deus, de tal forma que a gente vai em busca também de viver uma vida em harmonia com Ele. Quando a Igreja Católica ela nos coloca a viver esse momento, de um momento de graça, de um momento de uma expectativa com Deus, de fé e salvação, mostrando quem é Deus para nós. E aí vai além do que muitos dizem, né, sobre a Igreja Católica. Esse momento do nascimento de João Batista se refere em uma época em que João Batista ele ia nascer em um período de uma festa mundana, uma festa do mundo, uma festa que era consagrada a uns deuses pagãos, aonde se acendia fogueiras. Só que, pela tradição da igreja, veio aí então um momento de que Nossa Senhora, quando desce para cá, sai da casa de Isabel, João Batista ainda não nasceu, Nossa Senhora quer um sinal para que ela volte para ajudar Isabel com o parto com a criança. Então, um sinal de que João Batista iria nascer seria a fogueira. Porque ela mora no alto, na cidade montanhosa, acendendo ali a fogueira naquele alto, se daria o sinal que João Batista tinha nascido. Então a gente precisa ter um pouco de compreensão, né, com a tradição. E esse momento de tradição é que traz aí para nós o nascimento de João Batista. Mas aí se a gente for colocar a data, como João Batista poderia ter nascido em junho e Jesus em dezembro? João Batista, quando Nossa Senhora foi até Isabel,
Isabel estava grávida de 6 meses. Só faltava mais 3 meses para para João Batista nascer. Mas se conta com o primeiro dia de Jesus. João Batista ele nasce primeiro de Jesus, primeiro do que Jesus. Mas no calendário que nós conhecemos hoje, se coloca Jesus como primícia, como o primeiro dia do ano. João Batista, ele volta atrás de Jesus, 6 meses depois. Não tinha 6 meses? Depois que ali 6 meses de diferença entre João Batista e Jesus, João Batista vai para trás. Jesus vem para frente, o primeiro dia. Por isso, então, que se coloca no dia 24 de janeiro. No 24 de dezembro, se refere a muitos estudos sobre o clima daquele tempo, como era o clima daquele tempo. Então, assim, para que a gente possa fazer um momento de louvor e adoração ao nascimento de Deus, se coloca uma data, dia 24, dia 25 de janeiro, dia 25 de dezembro. Então, se coloca essa data, é para que a gente possa adorar o nosso Senhor e o nosso Deus a essa data. Que a gente não sabe. Foi um bastante estudo e a gente precisa ter a fé e acreditar no Espírito Santo que ele nos conduza. O Espírito Santo conduziu toda a igreja. É o Espírito Santo que conduz a igreja. E se a gente não crê nisso, como é que a gente possa acreditar na palavra de Deus que nos traz hoje? Né? E essa palavra que nos traz hoje, que vai mostrar para nós quem nós somos. Né? Aí então a gente vai ter que viver este momento. Né? Para nós hoje, nos dias de hoje, como a gente são? Apenas uns rostinhos lindos, sem mesmo nenhuma preocupação com o que há de vir, com a parte espiritual? Ou a gente acredita que tudo o que a gente vê é o que queremos ver? Apenas o mar, praia, sol. A gente não consegue entender também que precisamos evangelizar? Precisamos buscar a forma de falar com Deus, de levar as pessoas a crer naquilo que também criamos? Quando Deus ele vai falar que nos conhece perfeitamente e que nos ungiu e para que nós também possamos pregar a sua palavra, precisamos também levar a palavra de Deus aos confins do mundo. No início, os judeus, eles viviam assim, dessa forma. Eles viviam buscando a compreender o reino de Deus, os profetas, a lei, até que chegou o dia que Jesus veio, eles não compreenderam quem era Jesus. Mas enfim, quando João Batista ele veio à frente, ele iniciou para que fosse planada ali os nossos corações, tão árido, tão seco, tão como que eu posso colocar aqui, infértil, né? E ele veio fertilizar o nosso coração com o batismo, com ali o pedido de perdão, né? E então mostrando para nós ali o caminho e ali mostrando quem viria depois dele, o próprio Jesus. E ele mesmo vai falar que ele veio por último. Jesus veio primeiro do que ele.
Ele vai mostrando o sentido de o que ele estava ali fazendo. Ele apresentava Jesus e depois desaparecia, porque ele veio para isso. Então nós precisamos ter essa fé, essa expectativa e ter essa curiosidade de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais Jesus Cristo através da palavra, através das ações das pessoas que têm amor ao próximo, das pessoas que têm amor a Deus, que têm também essa convicção de que Deus nos conhece, Deus nos tornou a sua imagem e semelhança. Por isso nós somos. Nós não podemos achar que nós somos apenas pessoas que estamos a esse mundo aleatoriamente, apenas vivendo para curtir as coisas boas, viver as coisas boas, sem nenhuma preocupação. Nós não estamos a este mundo para viver a moda deste mundo, mas estamos a este mundo para viver uma vida em Cristo, uma vida determinada a mostrar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós o somos. E nós precisamos crer, porque muita gente não crê nisso. Muita gente acha que viver somente para hoje, viver o hoje sem pensar no amanhã e cometer muitas coisas absurdas, né? Como às vezes está acontecendo a este mundo, a estas guerras. Então a gente precisa voltar mais para o nosso Senhor e nosso Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. E precisamos estar firmes no seu propósito de vida para cada um de nós. Fomos ungidos, como também somos também chamados a ser reis, profetas e sacerdotes, com o nosso batismo. Se nós crermos nisso, nós vamos fazer este mundo um mundo melhor, um mundo que reconhece quem nós somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Você que chegou até aqui para nos ajudar a evangelizar, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, o seu like, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa viver esse momento de evangelização. Se você não gostou, pode deixar no comentário, que também a gente vai tentar melhorar, tentar ver de uma forma mais abrangente, para que a palavra de Deus nos ilumina, nos conduz a cada dia e a cada momento. Que a graça de Deus derrame sobre nós e os céus se abra e as graças seja estendida a todo este mundo, principalmente as pessoas que estão necessitadas, que estão vivendo nesse momento de guerra. Até um próximo encontro.